No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, terça-feira, 19 de dezembro. Pedágio na rodovia Fernão Dias está mais caro. No posto de Vargem, o reajuste foi de 20 centavos. Empresa que presta o serviço de transporte público em Bragança Paulista recebe 30 ônibus seminovos. Primeira etapa das obras de revitalização das praças Raul Leme e José Bonifácio no centro de Bragança Paulista é entregue com a inauguração da Fonte Luminosa. Atibaia está iluminada e decorada para o Natal e conta com programação musical com várias atrações. Na quinta parte da entrevista com o prefeito de Atibaia sobre o balanço do que foi a gestão à frente da prefeitura em 2017, hoje vamos falar da segurança e do orçamento. Tradicional corrida de São Silvério de Bragança Paulista leva muita gente à região do Lago do Taboão. E a Federação Paulista de Futebol muda a data da estreia do Bragantino no Paulistão 2018. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. O pedágio na rodovia Fernão Dias, a partir desta terça, está mais caro. O reajuste no posto de Vargem foi de 20 centavos. A tarifa para automóveis subiu 9,5% e passou para R$ 2,30. O valor antigo era de R$ 2,10. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A tarifa para motos passa para R$ 1,15. A cobrança para caminhão leve e ônibus subiu para R$ 4,60. O reajuste acontece anualmente no aniversário do início da cobrança de pedágio na concessão, assinado em 2008. A empresa que presta o serviço de transporte público em Bragança Paulista recebeu ônibus seminovos na segunda-feira. Os 30 veículos incorporaram a frota da concessionária e já estão circulando. Mais de 50% da frota foi renovada. Em julho, foram 12 ônibus anos 2012 e agora mais 30 seminovos, sendo 16 carros ano 2015, 6 2016 e 14 ano 2014. A frota que atua é composta por 89 ônibus, sendo 9 de reserva e 80 da linha operacional e mais de 50% são seminovos. O prefeito Jesus Chedi esteve na empresa verificando os veículos junto ao diretor proprietário José Luiz Rodrigues. Na quinta parte da entrevista com o prefeito de Atibaia sobre o balanço do que foi a gestão à frente da prefeitura neste ano, hoje vamos falar do orçamento e também da segurança. A avaliação da prefeitura é positiva em relação à ação do gabinete de gestão de segurança integrada que foi aplicado neste ano? Sem dúvida nenhuma. Nós saímos daquela condição de ficar choramingando, reclamando, não tem efetivo, ficar viajando a São Paulo para falar com o governador, secretário de segurança, olha, precisa de policiais, precisa de efetivo. É claro que precisa, todo mundo sabe, inclusive o governador sabe. Mas o Estado, o governo que está aí, não parece assim que não é uma política do governo fazer investimento em termos de efetivo. Porque o que entra de novos policiais na corporação da Polícia Militar, por exemplo, da Polícia Civil, não repõe nem aqueles que são afastados por aposentadoria, por exemplo. Então, essa estratégia, a gente respeita também muito o que é a atribuição de cada um. Nossa função é organizar, estruturar a nossa guarda municipal, equipar, para que ela fique cada vez mais atuante no combate aí à criminalidade, em apoio às outras instituições, Polícia Civil, Polícia Militar. Mas a estratégia de criar o gabinete foi justamente para não ficar sentado em cima do discurso de que não tem efetivo. As instituições individualmente, elas têm déficit de efetivo. São pequenas. É difícil, por exemplo, só a Polícia Militar cuidar de Atibaia. É difícil só a Polícia Civil, com o efetivo que tem, cuidar de uma cidade do tamanho de Atibaia, ou a Guarda Municipal, de maneira isolada. Mas quando todo mundo está integrado e tem estratégia de atuação e apoio do poder público em investimento, por exemplo, em tecnologia, como nós fizemos nas câmeras, em todas as entradas da cidade, aí o trabalho começa a ter uma envergadura um pouco diferente. Porque individualmente elas são fragilizadas em termos de efetivo, não de qualidade. Porque se tem uma coisa que nós não podemos reclamar aqui na nossa região, principalmente aqui em Atibaia, e eu faço questão de ressaltar isso, é a qualidade
das pessoas, o nível de profissionalismo dos policiais, dos integrantes de todas as corporações que compõem as instituições de segurança de Atibaia. E foi por isso que eles conseguiram, de maneira comprometida, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de preocupação de quem comanda, de quem controla, mas todo mundo trabalhando no mesmo nível, de maneira integrada e planejada. Foi graças à qualidade dessas pessoas que nós conseguimos criar o gabinete, que tem sido modelo para outras cidades da região. E aí o município está de olho nos investimentos, aí, no planejamento de investimentos na área de tecnologia, câmera de monitoramento, nas entradas, nas áreas comerciais, nos pontos estratégicos da cidade, e aí passa todas essas informações para que a inteligência dessas instituições consigam melhorar os índices de segurança na cidade. Recentemente foi anunciado, divulgado na imprensa o orçamento do município para o ano que vem. Um pouco mais de 520 milhões, aí esse valor, aprovado pela Câmara. E até fazendo um comparativo com Bragança Paulista, as duas maiores cidades da região, também foi anunciado nos últimos dias um valor que chega a quase 470 milhões de orçamento. Atibaia hoje está com um orçamento superior, apesar de ter uma população menor e, historicamente, Bragança sempre era apontado como a capital da região. Prefeito, o que se deve a esse aumento do orçamento, a esse valor que deve ser importante também para os trabalhos na gestão 2018? Desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, Atibaia hoje é a cidade locomotiva de desenvolvimento na região. Pelo nível de planejamento que existe no poder público, pela qualidade dos investimentos que são feitos e por ser uma cidade estrategicamente bem posicionada, que consegue atrair negócios na iniciativa privada, né? No setor de indústria, no setor do turismo, na agricultura. Então é uma cidade também que tem uma diversidade muito grande. Então todos os investimentos praticamente que você consegue viabilizar em Atibaia, eles acabam proporcionando um retorno para a iniciativa privada. E isso coloca a cidade numa condição de destaque. O governo também, de maneira muito organizada, planejada, com o pé no chão, pactuando com a cidade, vem buscando, à medida que é possível, nos momentos que a gente entende que é necessário, mas também que é possível, rever as receitas, os impostos, as tributações que são compromissos aí que a população precisa cumprir. Então a educação, mesmo nos períodos de crise, aí, por exemplo, cresceu em percentuais pequenos, mas cresceu. No Brasil, nada cresceu. Tudo teve retrocesso. O nosso orçamento cresceu no período de crise. Por quê? Porque nós procuramos aí caminhos de proporcionar novos negócios, grandes empreendimentos na cidade, que tem reflexo depois na receita, no orçamento do município. Então eu avalio assim que é um conjunto de situações que vem acontecendo historicamente, somado com a nossa com a nossa localização estratégica, nosso potencial de qualidade de vida também, que é muito bom na cidade de Atibaia, e com todo o esforço que o governo vem fazendo para manter a prefeitura em ordem, com credibilidade, de poder propor ações, políticas públicas, negócios e ousadia. Nós temos que ter, nesse momento, ousadia, temos que inovar, porque não dá para tirar um coelho da cartola todo dia para segurar todos os problemas que uma cidade do tamanho de Atibaia, do tamanho de Bragança, consegue proporcionar. Então você precisa buscar caminhos para que o governo seja sempre consistente, independente da mudança de gestão, e não tenha retrocesso nas políticas públicas. Isso é fundamental. Aproveitando o momento da entrevista que o prefeito concedeu ao Dr. João Soares na TV Altiora recentemente, falando sobre o ano que vem, foi citado da possibilidade do prefeito sair candidato nas eleições para deputado federal, foi citado isso, o prefeito afirmou que não é candidato. Aí eu pergunto para o senhor, prefeito, existe já um posicionamento sobre apoio para quem vai ser candidato para federal e para estadual no ano que vem? Olha, o que eu disse lá aquele dia em relação à candidatura, até para reafirmar aqui, é que eu vejo assim com uma situação muito delicada você ter que renunciar de um mandato que foi conferido pela população, foi confiado pela população,
pactuado através de um plano de governo, e você tem o compromisso de ter que executar esse plano de governo ao longo de 4 anos, e aí com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de mandato, você renuncia, apesar de ter uma confiança enorme na capacidade do nosso vice-prefeito, que é extremamente qualificado e conseguiria conduzir com tranquilidade a execução do plano de governo, mas eu fui a liderança que se colocou à disposição, enfrentou todo o embate político para dizer que eu queria ficar 4 anos aqui, proporcionando desenvolvimento, avanços para a cidade de Atibaia. Então, só reforçar que o desejo e a necessidade, inclusive, de ter um deputado federal aqui na cidade que cuide da região como um todo, ele não pode sobrepor aí o compromisso que foi pactuado no ano passado, no processo eleitoral, que, na minha avaliação, ele é muito forte, de ter que ficar aqui à frente do município cuidando da cidade. Mas eu vejo que oportunidades não vão faltar. Eu vejo 2022 aí como uma possibilidade muito grande de me colocar à disposição não só de Atibaia, né, continuar à disposição de Atibaia, mas de toda a região para fazer esse trabalho a nível de Estado, a nível de Brasil, aonde for preciso, para melhorar um pouquinho mais a nossa região, né? Na sexta-feira foi entregue a primeira parte das obras de revitalização nas praças Raul Leme e José Bonifácio, no centro de Bragança. Foi inaugurada a fonte na Praça Raul Leme. As obras estão sendo feitas pela construtora Letierre, vencedora da licitação. Os recursos, mais de R$250 mil, são do Ministério do Turismo, do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, e contempla a instalação de novos bancos, reforma do pergolado, rampas de acessibilidade, impermeabilização da cobertura, pintura e revestimentos, limpeza em geral, colocação de grama e arbustos, troca dos postes de iluminação, revitalização dos canteiros e do piso mosaico. Também foi inaugurada a árvore de Natal em frente à Catedral. Vamos ver a programação de atrações na casinha do Papai Noel em Bragança. As apresentações começam às 8 da noite. Dia 19, Orquestra Bragantina de Viola Caipira. Dia 20, a apresentação dos Violeiros do Divino. Atibaia está iluminada e decorada para o Natal. A cidade, nas principais praças, como a da Matriz, foram enfeitadas com luzes e decoração natalina, e a programação continua com atrações gratuitas. As árvores receberam iluminação, também as praças do Museu João Batista Conte, Mercadão e da Escola José Alvim. O Fórum da Cidadania e a Praça da Santa Casa, que tem a Casa do Papai Noel, também foram iluminados. A Casa Teatro substituiu a Vila do Papai Noel na Praça da Matriz. O Papai Noel e as Noeletes estão no local até o dia 23, todos os dias das 7 às 10 da noite. E o presépio, restaurado por um artista local, está em frente à Igreja Matriz. Veja as atrações na programação de Natal de Atibaia. Dia 21, na Praça da Matriz, a apresentação da Big Band às 8 da noite. No dia 22, também na Praça da Matriz, é a vez do grupo de percussão se apresentar, também às 8 da noite. E vai ter a apresentação de coral em Bragança. Em Bragança Paulista, o coral O Brasil para Cristo, com o musical Ele Pode, fará o show dia 24 na Casa de Cultura às 6 da tarde. Confira as vagas do PAT. Açougueiro, chapeiro, chefe de serviços de limpeza, controlador de produção, encanador, fiscal de loja, funileiro de automóveis, gerente de produção, marceneiro, mecânico de manutenção de automóveis, montador de automóveis, operador de caixa, orientador de estacionamento e outros cargos. O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, número 1240, em cima do Mercado Municipal. É preciso apresentar o CPF, RG, cartão cidadão, carteira de trabalho e retirar a carta de encaminhamento. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde.
Veja onde vai ter desligamento de energia. Dia 21, das 9h30 ao meio-dia, na Melísio Empreendimentos Imobiliários Limitada. Dia 21, das 10h30 ao meio-dia e meia, na Casa Nossa Senhora da Paz, Ação Social Franciscana. Mais informações pelo telefone 0800 70 10 326. A ligação é gratuita. A seguir no AJ. Empresas de Bragança Paulista foram homenageadas na entrega do Prêmio Destaque Empresarial e a TV Altiora novamente esteve entre as apontadas. E a previsão do tempo é em minutos.